Estamos de volta. O assunto de hoje é a diferença entre balanço patrimonial e demonstrativo financeiro para condomínios. No primeiro bloco, a gente explicou as diferenças e agora a gente vai entrar em algumas dicas e sugestões e também como evitar erros no demonstrativo financeiro para o condomínio de vocês. Não deixe de seguir o nosso canal e de compartilhar conhecimento. Pessoal, deixei aqui a bola pingando para vocês, para a gente falar um pouco sobre algumas dicas que a gente pode dar para os nossos síndicos, para que eles demonstrem de maneira clara e objetiva e transparente para os seus condôminos. Ricardo, o que você pode trazer aqui para quem está nos assistindo? Bom, no primeiro momento, o que sempre se preocupa nesse processo de avaliação desses relatórios financeiros? A continuidade dessas contas. Então, elementar dentro do demonstrativo financeiro, como ele não tem uma continuidade contábil, né, como é feito diante das normas brasileiras de contabilidade, é importante começar sempre pela verificação dos saldos anteriores. Se olhar o demonstrativo financeiro anterior e verificar o saldo e verificar se no demonstrativo financeiro seguinte aquele saldo ele está em continuidade, né, para que não haja ali, ali é o primeiro momento onde você pode identificar algum equívoco no registro de dados. Perdido em algum lugar. Exato. Né? Já na contabilidade, isso dificilmente acontece, porque a contabilidade utiliza o método de partidas dobradas. Então, você sempre vai ter um débito e um crédito igual e correspondente. Então, o que acontece? Quando você pega um balanceio de verificação, que é extraído desse processo para a construção do balanço patrimonial, você sempre vai ter o ativo batendo com o passivo. Então, verificado dessa maneira, o erro ele não vai existir. Ele pode, eventualmente, algum erro de especificação de conta, algum erro de lançamento contábil, mas de apuração de bens, direitos e obrigações, você vai ter a certeza dentro do balancete patrimonial. Agora, quando você tem apenas demonstrativos financeiros, é importante você acompanhar a evolução dos saldos. Então, essa é uma dica importante. Ótima sempre dica. Verificar a continuidade desses saldos de cada conta. Ótima dica. Às vezes fica perdido o dinheiro e Exato. muitas vezes, roubou o dinheiro, Exato. a administradora roubou, não, foi mal feito e está em outro lugar ou não está nem demonstrado. Perfeito. Às vezes o dinheiro está na conta e não está demonstrado que está na conta. E o problema é quando você tem uma conta pool, né? Porque se houver um erro de continuidade de saldos, esse dinheiro fica perdido mesmo. E para identificar só com uma auditoria, né? Você vai ter que auditar todos os períodos para recompor toda a estrutura financeira, né? Bocô, o que você traz aqui para gente? Então, é bastante importante isso, que você como síndico faça pelo menos um DRE, né, dos resultados do exercício, para que você tenha essa fotografia do condomínio, como é que está. E principalmente uma dica que eu dou para vocês é que existe uma entrega do condomínio. A entrega do condomínio, na implantação, você tem um memorial descritivo com os equipamentos que o condomínio já foi entregue aquilo. Aquilo é obrigação do síndico manter. Ele não pode, sem uma autorização da Assembleia, decrescer isso ou acrescentar como investimento ou como depreciação. Então ele tem que manter. A cadeira da piscina deteriorou, tem que trocar. Então é importante que você tenha esse balanço patrimonial, que é uma das áreas do demonstrativo financeiro, para que você tenha essa fotografia do condomínio. Não deixem de fazer isso, porque é muito importante para que você tenha uma assertividade no prosseguimento dos seus serviços. Não, senão o condomínio perde valor, né? Exatamente. O patrimônio do morador, a unidade, começa a se desvalorizar, né? Quando nós temos apenas demonstrativos financeiros, esse é um problema que acaba surgindo em meio aos condomínios, porque o que acontece? Você deixa de ter, em regra, um registro de inventário, né? Que é a relação, a descrição dos bens, de todos os bens. Quando você tem uma contabilidade efetiva e tem um balanço patrimonial, você tem uma conta lá específica, que é a conta de patrimônio, né? De ativo imobilizado. Então, aquilo é contabilizado a partir de um registro de inventário. Então, a contabilidade te obriga a ter um registro efetivo de inventário, né? Isso é uma coisa importante. Por mais que não tenha o balanço patrimonial, o inventário, eu acho que é uma dica que eu dou para todo síndico. Exato. Que deve ser realizado nos condomínios. Mesmo porque existe até furtos dentro de condomínio, né? E você não tem como controlar porque sumiu, algum morador pode levar, algum funcionário pode levar, e você não tem controle
daquele patrimônio. Então é importante até para esse tipo de situação. Um outro ponto que é importante, a gente tem que lembrar que a gente faz a previsão orçamentária, né? Isso. E tem que fazer esse acompanhamento da previsão orçamentária junto com o demonstrativo financeiro. Acho que esse é um ponto que tem que ser acompanhado mensalmente, né, Bucco? Com certeza, porque o que foi falado aqui anteriormente é que não gera lucro, mas que a previsão orçamentária tem que estar bem equilibrada para que ela chegue no final do exercício sem um lucro aviltante, enorme, nem um prejuízo. Não é para sobrar muito, mas também não é para faltar para você não conseguir pagar. Então, acontece isso em alguns condomínios. Acontece muito. Até por causa do direcionamento errado, né? Porque você não está prevendo uma obra que você tem que fazer e de repente você canaliza tudo isso para uma previsão orçamentária, você vai derrubar a sua arrecadação. Ricardo, a saúde financeira do condomínio não pode ser vista só na última linha, né? Porque às vezes você olha ali a última linha, está com dinheiro em caixa, mas a ordinária está sendo comida mensalmente. Acho que esse é um ponto importante também, né? Exatamente. É sempre importante o cumprimento das diretrizes orçamentárias que foram traçadas pelo corpo diretivo, né? O fundo de reserva, para que também não seja dado a ele destinação inadequada, né? Porque nem sempre a redução do condomínio é o melhor caminho, né? O papel do síndico é sempre a preservação daquele patrimônio para que ele também não deprecie. Então, a avaliação adequada de todas as despesas orçamentárias ali previstas e a receita suficiente à manutenção dessas despesas e até a manutenção da estrutura do condomínio é essencial para que seja avaliado ali pontualmente. E, Bucco, a gente pode também pensar em melhorias, né? A gente pode melhorar, investir no condomínio, né? Às vezes uma obra com dinheiro, um valor até considerável, valoriza muito o patrimônio de cada indivíduo, né? Então, de cada condômino. Então, esse também é um ponto que passa por esse controle financeiro. Com toda certeza. E um condomínio ele é um órgão vivo, né? Então você não pode chegar e parar de investir, porque é o que você falou, deprecia o patrimônio de todos. Então você tem que manter tudo ativo, uma churrasqueira funcional, uma geladeira funcionando, móveis de piscina interessantes, academia. E isso tudo demanda investimentos. Né? E às vezes você faz você tem uma academia num padrão nota 5, você faz um nota 10, o condomínio, o seu patrimônio individual valoriza. Você tem uma entrada antiga, você aprova uma mudança de entrada com vidros, por exemplo, também valoriza. Quer dizer, existe a possibilidade de se fazer investimentos ou com dinheiro, às vezes sobra de caixa, uma parte, ou com arrecadações extras, mas esse é um ponto também importante e que tem que ter um acompanhamento financeiro, né, Ricardo? Perfeito. Uma pergunta que eu geralmente faço é em que tipo de lugar você quer morar, quer continuar morando? Porque muitas vezes você adquire um sonho, lá quando adquire o imóvel na planta, né, muitas pessoas acompanham toda a vida do condomínio e ele lá atrás tinha um sonho. E o papel do síndico é manter esse sonho vivo, né? Você não pode passar 10 anos e olhar para trás e falar, puxa, eu morava num lugar tão bacana e hoje eu estou morando nesse lugar degradado, um lugar que já foi bom um dia. Então isso não pode existir. É claro que a decisão é sempre, de maneira geral, dos condôminos, né? Que lugar que eles querem morar. Então, ótimo. É sempre importante pensar. Acho que essa pergunta pode ser feita na Assembleia, né? É o tal negócio, né? Você decide fazer um investimento, é aprovado em Assembleia, sempre tem os do contra. Sim. Aí eles vão criticar aquela benfeitoria que foi feita no condomínio, mas depois, na hora que eles forem negociar o apartamento deles, vão colocar aqui, tem isso, né? Então, exatamente. Não dá para agregar tudo, não dá para agradar todo mundo, mas a gente tem que fazer a gestão com a maioria. Exatamente. Essa pergunta é importante e também direcionar para uma decisão correta. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e volto para as considerações e dicas finais de vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, que não se preocupe em acompanhar o previsto versus realizado. Não dá para a gente tomar decisões e fazer a gestão do nosso condomínio e a gestão financeira apenas olhando a última linha. Você tem que acompanhar as subcontas, as contas contábeis e verificar o que foi previsto e o que está sendo realizado dentro daquele mês. Ver se tem uma evolução, se ela está acompanhando aproximadamente o que foi previsto, se está sobrando demais, se está faltando. Isso precisa ser sempre
mensurado e, por vezes, adequado. Então fica o alerta. Ricardo, alguma dica final para quem está nos assistindo nessa parte aqui financeira? A dica final que eu deixo é que mantenha sempre o síndico o acompanhamento passo a passo das finanças do condomínio e, se possível, busque uma assistência que te entregue uma contabilidade, né, uma contabilidade efetiva. O balanço patrimonial nunca é demais. Vai ser uma ferramenta extremamente importante para avaliação e um diagnóstico bem mais técnico para o condomínio. Muito obrigado. Volte sempre rica a sua participação. Muito obrigado. Bucô, alguma dica final para quem está nos assistindo? Eu acho que os síndicos, eles não focam muito o trabalho deles, eles focam mais no operacional do que no administrativo. Aprenda a fazer previsão orçamentária, aprenda a analisar um balanço patrimonial, vá atrás disso, porque é muito importante. Eu, graças a Deus, fiz um curso com a Gabor e no curso da Gabor é enfatizado isso, né? É enfatizado esses setores foi um professor muito bom que deixou isso bastante claro e instigou a gente a ter esse aprofundamento nessas áreas. É muito importante que você tenha essa fotografia do condomínio como um todo. Muito obrigado pela sua participação, sempre muito rica. Te espero em breve no nosso programa. Estamos à disposição. E você que está em casa, mais uma vez, não deixe de curtir o nosso canal, compartilhe conhecimento, vamos juntos profissionalizar esse setor, disseminando informação de qualidade. Semana que vem, mais um programa com informações para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.